está ouvindo essa canção? Esse é o hino da campanha da fraternidade deste ano de 2016. Campanha da fraternidade ecumênica. Direito de todos, né? O direito de todos. Nós vamos ver que direito é esse que as pessoas têm. Daqui a pouco, os nossos convidados estarão conosco. Casa Comum, nossa responsabilidade. Nossos queridos convidados estarão conosco. Nós vamos ver nesse momento quem é o nosso querido amigo ou amiga do Mural dos Sócios de hoje. Vamos ver? Agradecemos a generosidade da nossa sócia e amiga, a senhora Helena Barros de Melo, de Capoeiras, Pernambuco. Graças à sua colaboração, que conseguimos levar a palavra de Deus a todos. Seja você também um sócio evangelizador. Na tua vida. Helena, querida, muito obrigada pela sua fidelidade ao Senhor Jesus por meio desta obra, viu? Obrigada por ter mandado a foto, para que todos conheçam quem patrocina esta obra de evangelização, sobretudo a Rede Século XXI. Obrigada de coração, viu? E nós temos sempre o estado de Pernambuco presente aqui na nossa Rede Século XXI e no nosso programa Brasil Cristão. Mas a pergunta continua para vocês. A Helena já está sempre conosco aqui, porque até mandou a foto dela para partilhar no nosso Mural dos Sócios. E a pergunta continua vigente aqui no programa Brasil Cristão. O que mudou na sua vida, na sua história, a partir do momento em que você se uniu a esta obra, Associação do Senhor Jesus e Rede Século XXI? Se você ainda não é um sócio, uma sócia, pode também responder essa pergunta, porque se você assiste a Rede Século XXI, se você algum dia leu a revista Brasil Cristão, se você recebeu de um amigo, de uma amiga, a novena das mãos ensanguentadas, você tem uma ligação com a nossa Associação do Senhor Jesus. Então responde também, mande a sua participação, tá bom? O que agregou na sua vida esta obra de evangelização? Responde para a gente. E agora, como prometido, eu quero chamar aqui os nossos dois convidados tão esperados de hoje para nosso programa ecumênico Brasil Cristão. Quero chamar aqui o Padre José Arlindo de Nadai. Sua bênção, Padre, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença. E o pastor Marcos Evelyn, seja muito bem-vindo também. Ia beijando sua mão, pastor. Eu estou tão acostumada a beijar a mão dos sacerdotes. Sejam bem-vindos. E hoje a gente tem um momento tão especial aqui, que é de união, né? Essa união que a gente vê já um fruto da campanha da fraternidade aqui, não é verdade? É verdade. É verdade. Que beleza, não? Que a gente fica até emocionado, né? Com esse momento de fraternidade aqui. E não é a primeira vez, não é, que colaboramos juntos, trabalhamos juntos, o pastor Marcos e eu, em nome das igrejas católica e igreja de confissão luterana no Brasil. Fizemos já muitos programas juntos, da campanha da fraternidade e outras atividades também, né? Que Deus seja louvado. Semana de oração pela unidade dos cristãos. Nós participamos na Igreja Luterana. A Igreja Luterana vai não só na Igreja Divina do Salvador, mas em muitas outras igrejas da cidade de Campinas. Então já há uma tradição de colaboração entre as igrejas cristãs, evangélicas, sobretudo entre aquelas que constituem o CONIC. Que vocês se sintam acolhidos aqui hoje, muito à vontade nesta casa, Associação do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que os nossos queridos que estão recebendo vocês em casa diriam e estão dizendo o mesmo.
Obrigado. Pastor Marcos, eu gostaria que o senhor se apresentasse para o nosso povo, para os nossos queridos que estão nos vendo, dizendo um pouquinho da sua história, da sua vida, para a gente conhecer, não é, Padre Nadai? Claro. Muito Por bem. favor. Meu nome, Marcos Jair Ebeling, sou natural de Santa Catarina, nascido e criado naquele estado e na confissão de fé luterana, na forma luterana de confessar a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo. Estudei teologia pela Faculdade ZEST, no Rio Grande do Sul, e sou pastor ordenado, ministro ordenado da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil há 17 anos. Estive algum período, um período de 4 anos no município de Laranja da Terra, no estado do Espírito Santo, um período de 6 anos na Grande Vitória, no município de Cariacica, também no Espírito Santo, e agora, com a graça de Deus, há 7 anos na cidade de Campinas, onde a gente tem assim o prazer de viver esta parceria em torno do nome de Cristo, da causa comum e do testemunho de fé que se perpassa nessa cidade. Então, com alegria, com gratidão no coração, a gente também vem caminhar com esta casa no testemunho do nome do Senhor Jesus. Amém. Além de pastor da igreja, eu também faço parte do CONIC, do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Sua sede é em Brasília e na constituição orgânica daquela casa eu faço parte do Conselho Fiscal, ou seja, aquele grupo de pessoas independentes da diretoria da instituição que monitora as finanças para o correto juízo de todo o valor que ali é aplicado e testemunhado. Então, também um correto testemunho, a lisura e a idoneidade das finanças daquela instituição. Claro que é algo de muita importância, né? Padre Nadai, Maria pode do falar Rosário. uma palavrinha Então, da sua vida também? Bom, da minha vida. Eu já estive aqui várias vezes, né? Também neste programa e em outros. E tenho 53 anos de trabalho na igreja de Campinas, propriamente. Mas trabalhei também na CNBB como subsecretário-geral e tive oportunidade de participar diretamente na elaboração de alguns textos da campanha da fraternidade no tempo que lá estive, né? Eu gostaria de acrescentar alguma informação sobre o CONIC, se você me permite, né? Claro. O pastor Marcos já fez uma menção, inclusive da sua própria participação no CONIC, mas a campanha da fraternidade ecumênica deste ano, ela é promovida conjuntamente pelo CONIC e pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. As igrejas que compõem o CONIC são a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, a Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia e também algumas outras organizações que estão colaborando com a campanha da fraternidade, participando. Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular, o CESEP. Há também este ano um apoio da Aliança de Batistas do Brasil, que eles não são do CONIC, mas estão apoiando. E há uma novidade muito interessante, que esta campanha ela está sendo apoiada também pela organização Miserior da Igreja Alemã, que sempre colaborou com projetos no Brasil, projetos sociais, e está também apoiando diretamente a campanha da fraternidade e desenvolvendo lá na Alemanha um tema semelhante a este. Isso é de uma riqueza muito grande. Muito grande, né? Então a gente até convida você, meu querido, minha querida, se você é de alguma dessas confissões que a gente citou aqui no programa Brasil Cristão, esteja à vontade para participar conosco. Eu até quero citar aqui um pastor
da Igreja Anglicana, lá do Pará, que entrou em contato conosco por e-mail, Pastor Aires. Eu quero agradecer o contato do senhor, viu? Com muito respeito, com muita alegria, nós recebemos e daqui a pouco a gente vai ler seu contato aqui, viu? Muito obrigada. Então vamos começando a nossa conversa sobre esta campanha da Fraternidade Ecumênica. Casa comum, nossa responsabilidade. É um tema tão importante para a vida humana, né? Mas é um pouco esquecido, né? Eu gostaria de entrar nesse assunto especificamente, perguntar qual que é o sentimento do senhor Padre Nadai e do senhor Pastor Marcos sobre esse assunto especificamente. Olha, o meu primeiro sentimento é de que esta campanha sobre casa comum, nossa responsabilidade, é de altíssima oportunidade e urgência, né? Nós acabamos de algum modo, acompanhar no final do ano passado, né, a Conferência Mundial sobre o Clima, que se realizou lá em Paris e que, dizem, chegou a bom termo. Pelo menos 195 nações que participaram, chefes de nações, assumiram um compromisso de abaixar, de colaborar, né, com o clima no mundo e investir, inclusive, muito dinheiro, bilhões, para que as nações menos desenvolvidas possam também cuidar dessa proteção do clima. Tivemos recentemente, né, a carta do Papa Francisco sobre a nossa casa comum. Casa comum, nossa responsabilidade. Laudato Si é uma... Até nós temos um EAD sobre isso. A encíclica dele falando exatamente sobre esta questão da responsabilidade não só de uma igreja ou das igrejas, mas dos homens e mulheres de boa vontade do mundo, que cuidemos e cultivemos a nossa terra. O Conselho Mundial das Igrejas, né, a qual pertence como membro a Igreja Luterana, e a Igreja Católica é membro participante ou observadora, também tem um projeto em andamento que se chama Peregrinação em Busca da Justiça e da Paz, que visa exatamente, né, convocar as igrejas para colaborar e denunciar todo desenvolvimento que seja destrutivo da natureza humana, né? E nós estamos vivendo no Brasil, né, ainda o susto e as consequências do desastre, né, que aconteceu Sim. lá em Minas Gerais, em Mariana, uma cidade que eu conheço muito bem, que arrasou uma cidade, aquele rompimento de barragens, né? Do Rio Doce, né? Arrasou toda uma cidade, contaminou todo um rio que vai até o Espírito Santo, invadiu até o oceano, né? Então aí a gente tem um exemplo concreto de hoje, né, dos nossos dias, de quanto é necessário, importante e urgente que nós cuidemos do meio ambiente, né? E só para acrescentar da urgência e necessidade, estamos todos nós com medo da possibilidade de uma doença como o Zika vírus, né? Todos estamos com medo, né? Esse bendito mosquito, ele nasce exatamente quando não cuidamos, por exemplo, do lixo, da água e de outras situações que são o berço onde se propaga esse mal, né? Então, veja, isso nem está aqui porque é coisa de hoje, é desses Mas dias, é consequência, né? Para dizer da oportunidade da campanha e da urgência, né, pastor? Pastor, no livro do profeta Amós, que é o lema da campanha, eu quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca. Que poesia linda, né? Que coisa linda. Foi escrito 700 anos antes de Jesus. O que ele queria dizer naquela época e o que ele quer dizer hoje para a gente com essa palavra, pastor?
Muito boa pergunta. Muito E bom boa. para pastor, porque pastor conhece a Bíblia de cor. O que traz para nós essa palavra que é o lema da nossa campanha? Sim, essa palavra do profeta Amós, ela está dentro de um contexto que é o contexto que se vive naquela época, naquele espaço, de uma forma assim bem concreta e definida. Naquele período, sob o reinado de Jeroboão, Israel experimenta um progresso econômico muito grande, mas esse progresso econômico experimentado não chega a todas as pessoas. As pessoas que têm mais posses, as pessoas que têm mais possibilidades, comerciantes, o próprio Jeroboão, através de impostos, se aproveitam dessa prosperidade e das condições que eles têm para oprimir grande parcela do povo, especialmente os camponeses. Amós é um profeta que é conhecido como sendo o profeta da justiça. Ele vem ao encontro dos pobres que são explorados, especialmente os camponeses, e denuncia as agressões que eles sofrem. E o aspecto mais grave dessa denúncia do Amós é o fato de que essas pessoas, no cotidiano da vida delas, praticam essas coisas, vamos chamá-las assim, de erradas, oprimindo especialmente o pobre, e dali a pouco vão à igreja e oferecem as suas orações e os seus sacrifícios para Deus, numa espécie de descarga de consciência, nós poderíamos assim chamá-la, ou até como uma forma de dizer assim, Deus, tu és parceiro e concordas com tudo aquilo que nós estamos fazendo. O Amós, então, ele diz, não, Deus não concorda com este jeito de vocês, líderes, comerciantes e pessoas que praticam esta forma de ser, de viver e também esta forma de religiosidade. Não é este o culto que me agrada. O culto que me agrada é a prática da justiça. E esta justiça, ela precisa fluir de uma forma bonita, viçosa, igual fonte que nasce lá no Ribeirão. Ou seja, precisa se tornar algo bonito, leve, encantador, transparente, mas, sobretudo, do cotidiano das pessoas. Ou seja, justiça como algo que faz parte da rotina da vida e daquilo que ninguém mais precisa ser lembrado. Isso é mais ou menos assim. Se eu preciso ser lembrado de alguma coisa, por exemplo, o pai vem e diz para o seu filho ou para a sua filha, diz, meu filho, de manhã, à tarde ou à noite, você precisa fazer a sua oração para o Senhor. Se a criança precisa ser lembrada, é porque ela ainda não assumiu isso como uma prática sua do cotidiano da vida. Então ela precisa ser lembrada. Se as pessoas precisam ser lembradas da prática da justiça, é porque elas ainda não assumiram a justiça como um modo de ser e de viver. Amós diz, isto precisa ser algo límpido, cristalino e jorrar com naturalidade. Uma fonte que corre. Com uma fonte que corre. E é o mesmo recado, né? Que é o mesmo recado. Para hoje. Eu imagino que sim. Então, olha lá, o cartaz já está na telinha aí para os nossos queridos participarem conosco e é justamente o que vem nos lembrar esse cartaz, não é? Podem explicar um pouco esse cartaz para a gente, padre, pastor? Então, aí o cartaz, né, naturalmente coloca a figura do ser humano, no caso aqui de uma mulher, diante da riqueza, né? Da natureza, da terra, da mãe terra. Nós temos aqui até o nosso globo, né? Está aqui. Com a então nossa esse América cartaz lembra exatamente uma atitude de contemplação da pessoa diante da natureza, né? Aí estão os frutos, os pássaros, a dança, as pessoas, né?
E eu penso sim que a campanha vem exatamente despertar em nós um sentimento de corresponsabilidade em relação à terra, à natureza, à integridade da criação. Eu gosto muito de falar de uma atitude franciscana, reportando-me a São Francisco de Assis, que diante da natureza ele tinha uma relação fraterna, irmão sol, você deve cantar, né? Irmão sol, irmã lua, irmã água, os pássaros, os aliás, peixes. A primeira música que eu gravei na minha vida foi Doce é Sentir. Então São Francisco nos ensina uma atitude de contemplação diante da natureza. E não uma atitude como hoje é muito comum de exploração. Não que nós não possamos usar com justiça e respeito à natureza para o nosso bem comum, mas não usar a natureza como muitas vezes se faz hoje, né? Uma atitude assim de degradar, destruir a natureza, né? Como está acontecendo em muitos lugares do Brasil e do mundo, né? Então eu acho que a campanha da fraternidade nos leva a uma, chamemos, conversão ecológica. Quaresma, tempo de conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Então, penso que seria uma conversão muito específica a gente entrar no concreto de como cultivar, cuidar da natureza, né? Eu tive alguém que esses dias me questionou assim, até uma pessoa muito ilustre, mas por que as igrejas têm que ver com saneamento básico? Isso é uma coisa do governo, não temos nada com isso, mas precisamos entender que o saneamento básico é uma questão de saúde e de vida. É um direito, né? É um direito, faz parte dos direitos humanos, segundo, inclusive, a Declaração da ONU. É um direito da pessoa. A questão da água e o saneamento, né? E vai muito ao encontro do que diz Jesus: eu vim para que todos tenham vida e vida plena, né? Como se pode ter vida sem água? Água potável é um primeiro elemento do saneamento básico, né? A questão do esgoto tratado, esgoto sanitário tratado, a limpeza urbana. Então, você fez uma menção assim que as igrejas participem. Às vezes pode se perguntar, como nós vamos participar? Eu acho que a gente começa participando dentro da nossa casa, controlando a luz elétrica, o consumo da água, o consumo dos alimentos, o manejo, né, adequado do lixo, a seleção do lixo, né? Orgânico, não orgânico, reciclável, o reuso da água. Isso. Nós estamos saindo, espero que estamos saindo, de uma crise hídrica, né? Que, graças a Deus, né? São Pedro está ajudando. Espero que os homens, nós saibamos usar bem isso tudo que valoriza a vida importa para Deus e para nós também, né? Para nosso Deus que é a vida. Então agora nós vamos ver juntos uma palavra do Dom Flávio Irala, da Igreja Anglicana do Brasil, que é o presidente do CONIC. Ele vem também nos ajudar nesse programa Brasil Cristão. Vejamos. Muitos desafios e dificuldades foram superados ao longo dessa caminhada. A começar pela complexidade do tema, saneamento básico, que nem sempre tem uma visibilidade nas propostas públicas e também na caminhada do movimento social. As diferenças entre Brasil e Alemanha e também a atual conjuntura religiosa nem sempre aberta para as questões ecumênicas. No entanto, o Espírito Santo sopra quando e onde quer. E ele soprou para que essa campanha acontecesse. Casa comum, nossa responsabilidade foi o tema escolhido pela comissão que preparou a campanha. Quantos desafios, né, Pastor Marcos, que o
o Dom Flávio estava falando aí com a gente. O que o senhor tem a nos dizer? Muitos desafios. Eu penso que 2 deles são assim essenciais. O primeiro deles as igrejas têm a tarefa de chamar a atenção para aquilo que efetivamente o poder público trata como algo que é secundário. E aí é uma questão muito política de eleição, de voto, que a gente entende. Saneamento básico normalmente não se vê, porque fica escondido, é uma obra que não se vê. As igrejas, dentro da tarefa ética delas, têm efetivamente a tarefa de dizer, poder público, pessoas cristãs, você pai, você mãe, preste atenção nisso, porque isso tem consequências muito grandes para a vida. Então, a primeira tarefa é essa. Eu acho que está correto, é chamar a atenção para aquilo que é uma necessidade que está posta. E a segunda tarefa é dar a essa questão o olhar da fé. O olhar da fé, que é o que efetivamente interessa para as igrejas. Padre Arlindo Denadai já falou da criação de Deus, a casa onde nós efetivamente vivemos, e nós olhamos para ela com os olhos da fé. E nela agimos, interagimos e dela cuidamos com o pressuposto do cuidado da fé. Um agir e um cuidado que decorre da doação de Cristo em nosso favor. Então, quando a gente olha para as questões de saneamento básico e diz, esta é uma questão de fé, porque trata e cuida da vida das pessoas e do bem-estar das pessoas, das muitas crianças que ficam doentes e morrem em consequência das doenças que elas adquirem, esse é um olhar da fé. Esse é um olhar da fé. Estamos defendendo a vida, né? Um olhar de cuidado com a vida, um olhar de cuidado com a criação, um olhar de cuidado com aquilo que é o básico. Vida. Vida em abundância é o que Jesus quis para todas as pessoas. Posso acrescentar? Claro, pastor. Há uma passagem muito bonita que quando eu li a campanha da fraternidade no texto, eu falei, mas será que isso está na Bíblia mesmo? Que é do profeta Oséias, no capítulo 4, quando ele diz assim, né, denunciando exatamente o que o pastor falou antes, as injustiças, etc. Ouçam a palavra do Senhor. Ele abre um processo contra os moradores do país, da cidade, pois não há mais fidelidade nem amor, nem conhecimento de Deus no país. Há juramento falso, mentira, assassínio, roubo, adultério, violência. E sangue derramado se junta a sangue derramado. E veja essa última palavra do profeta. Por isso a terra geme e seus moradores desfalecem. É tudo o que acontece hoje. Os animais, as aves do céu e até os peixes do mar estão desaparecendo. Será que ele falou para nós hoje? Qual é a citação, padre? Por favor, vamos Oséias dizer de novo. 4, 1, 3. Quando eu li isso, falei, isso é coisa da Bíblia do pastor Marcos. Não está na Bíblia Católica, mas fui ver, está lá na Bíblia Católica. Está na nossa Bíblia, graças a Deus. Né? Nós estamos falando da mesma Bíblia. Então, é Oséias 4, versículos de 1 a 3. Então, marca aí para a gente ler depois. É uma coisa tão assim, atual. Tão atual. Em séculos e séculos. Está descrevendo o nosso mundo de hoje, né? Então, nós vamos para o intervalo e eu quero chamar a atenção aqui. Depois que a gente voltar, eu vou ler as participações de pessoas que estão dizendo o que mudou nas suas vidas depois que entraram em contato com esta obra de evangelização. Vamos rapidinho para o intervalo, liga, manda e-mail que a gente já volta, tá? Até já! Confira este mês a missa e novena das mãos ensanguentadas de Jesus, que aconteceu na cidade de Barbacena, Minas Gerais. Mais de 5.000 fiéis estiveram presentes para sentir o toque poderoso das mãos ensanguentadas de Jesus em suas vidas.